A partir do verso 1. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Eu gostaria de pedir a total atenção de você. Porque a palavra é uma palavra doutrinária e requer um pouco mais da nossa atenção para compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar nesta manhã. Nicodemos era alguém de muito prestígio social do ambiente onde ele vivia. Nicodemos diz a palavra que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, na sinagoga onde ele pregava, ele era o teólogo principal. Ele era o pastor da sinagoga aonde ele pregava. Não somente isso, o Nicodemos, além de ser o pastor, o teólogo principal da sinagoga onde ele pastoreava, ele também era membro do Sinédrio. E como membro do Sinédrio, o Nicodemos ele tinha alguns poderes. Ele tinha não somente poder de decisão religiosa, mas como ele tinha também poder de decisão política. Nicodemos era um homem extremamente poderoso na sociedade onde vivia. Mas esse Nicodemos, como nós lemos no texto, ele resolve ir encontrar-se com Jesus. E é interessante, é muito importante nós prestarmos atenção, porque o texto diz que ele vai buscar a Jesus à noite. E isso é muito significativo, porque mais do que um período da noite, mais do que simplesmente escolher um período do dia em que ele não pudesse ser reconhecido pelos seus pares de ministério, o fato dele ter escolhido um período da noite revelava como estava a alma de Nicodemos, revelava a escuridão da alma de Nicodemos, e por isso ele vai encontrar-se com Jesus de noite.
Nicodemos, então, chega até Jesus e faz um reconhecimento de causa e efeito. Ele diz assim: mestre, rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque se Deus não estivesse contigo, os sinais que você realiza não seriam feitos. E o Nicodemos, então, pensa que estava abafando. O Nicodemos pensa que havia descoberto a pólvora. E Jesus simplesmente não dá a mínima para Nicodemos. Já emenda uma direta, de trivela, de primeira, e diz assim: ah, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse não era somente um problema de Nicodemos. Essa não era uma questão que envolvia simplesmente Nicodemos, mas envolvia várias pessoas daquela cultura em Israel, porque aquele povo estava com seus olhos cegos, para discernir, para compreender quem havia se manifestado entre eles. Mas esse não era um problema somente de Israel. Não era somente um problema de Nicodemos. Esse é um problema que diz respeito a mim. Esse é um problema que diz respeito a você. Esse é um problema que diz respeito a nós. Esse é um problema que diz respeito à religião evangélica como um todo. Por que eu digo isso? Porque assim como Nicodemos, existem pessoas com muitas credenciais, existem pessoas altamente capacitadas, existem pessoas com um alto conhecimento bíblico e teológico, existem pessoas que há 20, 30, 40, 50 anos ou há um ano estão na igreja, mas ainda não experimentaram o novo nascimento. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse tema nesta manhã. O que é nascer de novo? Porque Jesus disse assim para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E eu quero fazer aqui algumas considerações. E para isso, nós temos que responder a 3 perguntas principais para nós entendermos o que significa ser regenerado, nascer de novo. E a primeira pergunta que eu gostaria de examinar com vocês é exatamente essa. O que significa ser regenerado? O que representa nascer de novo? O que representa um novo nascimento? Primeiro, nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Vou repetir para você. Nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Ainda que eu como pregador, ainda que o pastor Neri como pregador, ainda que os líderes desta igreja contribuam com Deus, cooperem com Deus na pregação do evangelho, todavia, essa é uma obra que só pertence a Deus, ela vem do alto e ela é plantada no coração do ser humano e somente Deus tem o poder para realizar na vida do ser humano o novo nascimento. Isso significa que não pode ser produzido pelo homem, não pode ser produzido pela religião. O pastor Neri não pode fazer alguém nascer de novo. Eu não posso fazer com que você nasça de novo. Os pais não podem fazer com que os seus filhos nasçam de novo, e nem os filhos podem fazer com que os seus pais nasçam de novo. Esta é uma obra de Deus que vem do alto, porque somente o Espírito Santo de Deus pode gerar filhos e filhas de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Mas também, o novo nascimento é uma mudança de governo e de direção. E por que eu digo isso? Porque Jesus é o Rei. E se Jesus realmente está assentado no trono do nosso coração, a nossa vida já não pertence mais a nós mesmos, porque Ele é o Rei. E se Ele é o Rei, é Ele quem governa, é Ele quem domina, é Ele quem direciona, é Ele quem orienta, é Ele que diz o que nós devemos ou não devemos fazer. O novo nascimento, ele é uma mudança de governo e também de direção.
porque nós estávamos caminhando para o inferno. Mas louvado seja Deus, porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos deu uma nova vida. E agora nós não caminhamos mais para o inferno, porque agora nós estamos caminhando para o céu, para a nova Jerusalém, para aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que nasceram de novo e que o amam. Nascer de novo é uma mudança de governo e de direção. Mas também nascer de novo é uma obra que acontece de dentro para fora e não ao contrário, não é de fora para dentro. É uma obra que vem do interior, não é uma mudança estética, não é uma mudança de conteúdo, não é uma mudança estereotipada, não é mudar de roupa, é mudar o interior, é ser regenerado, é ser gerado novamente pela semente do Evangelho, é ser gerado novamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nascer de novo é uma obra que acontece de dentro para fora. É como a metamorfose da lagarta. A lagarta é aquele bicho horrível, asqueroso, nojento, repulsivo, que as mulheres fazem assim, ai, que medo. E ela é feia mesmo. Eu concordo com você. Só que a lagarta, ela passa por um processo de metamorfose, de transformação. E enquanto ela passa por esse processo, ela está dentro de um casulo, de uma casca, e ela vai sendo transformada, e ela vai ganhando uma nova forma, e ela vai sendo regenerada, e ela vai sendo metamorfoseada. E então, quando ela consegue romper o casco, quando ela consegue romper o casulo, então ela sai uma borboleta linda, maravilhosa, que embeleza, que dá brilho, que poliniza, que transmite coisas boas. Assim é o novo nascimento. Porque quem nasce de novo estava dentro de uma casca. Mas a partir do momento que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela rompe a casca do pecado e agora ela vive para glorificar ao nome do seu Senhor, que lhe deu uma nova vida. Não é como o porquinho que foi lavado. Vocês conhecem a história do porquinho? Eu vou contar para vocês. Um casal resolveu visitar um outro casal de amigos numa fazenda. E eles foram lá e enquanto eles conheciam as dependências da fazenda, o amigo levou eles para conhecer o chiqueiro, o criadouro de porcos. E chegando lá, eles viram porcos de vários tamanhos, de várias idades, de várias categorias, com várias características, mas eles olharam um leitãozinho, um porquinho, que eles se apaixonaram por aquele porquinho. E então, depois de muito insistir com o dono, com o amigo da fazenda, o amigo deixou que eles levassem o porquinho para ser tratado como um pet. E então eles levaram um porquinho para casa. No dia seguinte, eles levaram o porquinho num pet shop, deram aquele banho de pet shop no porquinho, lavaram o leitãozinho, o porquinho, com água benta, com água santa. Captou? Deram aquele banho no porquinho. Foi uma lavada de água santa naquele leitãozinho. Perfumaram o porquinho, colocaram talco no leitãozinho, vestiram um uniformezinho do Palmeiras, escrito Crefisa, no leitãozinho, e o leitãozinho estava a coisinha mais fofa do mundo, e eles na coleirinha levando o leitãozinho. Profecia, hein? E o porquinho, por onde passava, era atração. Todo mundo mexia, eles deram um nome para o porquinho, era Weverton. Mas para simplificar, eles chamaram de Vevé. E o Vevé gostava de passear. O Vevé ia para a igreja, o Vevé ia para o louvor, o Vevé ia nas reuniões sociais, o Vevé era a coisa mais linda. E um dia o casal resolveu voltar à fazenda do amigo. E então levaram o Vevé, com a roupinha do Palmeiras, escrito Crefisa, cheirosinho, perfumadinho, limpinho, coisinha mais fofa do mundo. E então deixaram o Vevé à vontade. Então, depois de muito tempo, eles resolveram encontrar o Vevé para ir embora.
E foi aquele desespero, porque ninguém encontrava o Vevé, ninguém sabia onde estava o porquinho, ninguém sabia onde estava o leitãozinho vestido de palmeirense. E aí então o dono, o amigo, o ex-dono do Vevé disse assim: eu sei aonde o porquinho, o leitãozinho está. Ele está no chiqueiro, é certeza. E eles foram lá e não deu outra. O Weverton, o Vevé, estava lá todo eslameado, todo embarreado, todo emporcalhado, todo cheio de lavagem, porque porco é porco. Aquele casal quis mudar o exterior do porco. Aquele casal quis mudar aquilo que o porco era por fora, mas não mudou a essência do porco. E o porco, quando vê um chiqueiro, ele gosta de chiqueiro, ele gosta de lavagem, ele gosta de ficar sujo, ele gosta de barro. Assim, ou ao contrário, é o novo nascimento. Porque não adianta, irmão, mudar o exterior. Não adianta colocar um terno, não adianta colocar uma gravata, ainda que vez ou outra a gente se lameie, se embarreie com o pecado. Todavia, como diz o hino, aquele que já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, porque quem é nascido de Deus, ainda que caia, ele volta, porque ele sabe em quem tem crido, e sabe que Deus é poderoso para guardar o seu depósito, o seu tesouro até aquele dia. Não adianta mudar o exterior, porque senão nós iremos ser somente um porquinho lavado, bem trajado. Qualquer dia eu arrumo uma para vocês, viu? Corintianos e santistas, me aguardem. Mas existe uma segunda pergunta que nós precisamos responder, e aqui eu vou meio rápido. Por que nascer de novo? Qual é a razão de nós nascermos de novo? Porque nós estamos cegos espiritualmente. O versículo de número 3, Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver, perceber, discernir, tatear, entender o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Nós estamos cegos espiritualmente. Nós só passamos a enxergar as coisas de Deus quando nós nascemos de novo. Então, quando nós nascemos de novo, nós passamos a enxergar a glória de Cristo na nossa vida. Por que nascer de novo? Porque a nossa natureza é carnal. Jesus disse no verso 6, aquele que é nascido da carne, é carne. Não tem jeito. Porco gosta de porquice. Porco gosta de chiqueiro. Quem não nasce de novo, gosta das inclinações da carne. E é exatamente isso que Paulo nos apresenta 3 razões principais em Romanos capítulo 8, versos 6 aos 8, do porquê nós devemos nascer de novo. Primeiro, porque a inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque nós estamos cegos espiritualmente. Porque a nossa natureza é carnal. O que é nascido da carne é carne. Eu posso gerar filhos carnais. Eu posso ter gerado a Larissa. Eu posso ter gerado a Laís. Você pode ter gerado os seus filhos biológicos, mas somente o Espírito Santo de Deus, volta a ser repetido, pode gerar filhos de Deus, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, a inclinação da carne não agrada a Deus, e eu quero agradar a Deus, porque Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, Ele deu aquilo que Ele tinha de especial, Ele deu o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, e isso é motivo de sobra para eu glorificar ao nome desse Deus. Por que eu preciso, ou por que nós precisamos nascer de novo? Porque a competência da salvação não está em nós. O verso 16, Jesus ele disse assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Significa que Ele não nos amou de qualquer maneira. Ele nos amou de tal maneira. E isso expressa o tamanho da obra de Deus na nossa vida. A grandeza, a majestade de Deus em nos salvar, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós éramos ainda pecadores, Romanos 5,8. Foi uma decisão de Deus nos salvar. Partir de Deus a decisão de nos salvar. E quem em Jesus crê não perece, mas tem a vida eterna. Por que eu preciso nascer de novo? Porque enquanto eu não nascer de novo, eu estou destinado ao sofrimento eterno. Porque enquanto eu não passar por essa metamorfose, por essa lavagem, por essa regeneração, por essa transformação, por esse novo nascimento, por esse nascimento que vem do alto e que modifica o meu ser, que modifica a minha essência, que modifica quem eu sou por dentro, e não simplesmente a estética, o estereótipo. Enquanto eu não nascer de novo, eu caminho com destino ao inferno, mas quando eu nasço de novo, eu caminho com direção ao céu. Por isso é preciso nascer de novo, porque quem não nasce de novo não tem o nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 21, João começa a fazer uma descrição do estado eterno de coisas. E ele diz assim: e vi um novo céu, e vi uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra não existem, e o mar já não existe, passaram e já não existem. E João então vai dando uma descrição de como será o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada para o seu noivo. O céu é o estado intermediário. Vou deixar você só com uma pulga atrás da orelha. O céu é o estado intermediário, não é o purgatório. Porque haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, aonde nós viveremos felizes para sempre. Como diz o versículo 4, já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque todas as coisas são passadas. E João vai dando uma descrição de como será o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Só que no verso 27, João ele diz assim: ali não entrará aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E somente tem o nome escrito no livro da vida aqueles que passaram pelo novo nascimento. Por que nós precisamos nascer de novo? Para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, para que a gente não pereça, para que a gente tenha vida eterna, para que a gente possa encontrar os nossos amados que nasceram de novo e fazer aquela grande festa nas bodas do Cordeiro e um dia ouvir assim: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Entrem, participem do gozo do teu Senhor. É por isso que nós precisamos nascer de novo, para ter o nosso nome escrito no livro da vida. E hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade para você fazer uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Nascer de novo não é uma admissão mental, não é um assentimento mental, não é um arrazoamento mental. Nascer de novo é algo que vem do céu, vem de Deus, vem do alto. Ele planta a semente e então nós nos transformamos em uma nova pessoa que glorifica o seu nome. Necessário vos é nascer de novo, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Para que na segunda vinda de Jesus nós sejamos arrebatados. Nós subamos como noiva, ataviada
enfeitada, desejosa do seu noivo. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do nascido de novo. O que não é nascido de novo, ele quer viver, ele quer ficar na terra, ele quer ficar em contato com a poeira dessa terra. Mas o nascido de novo constantemente diz: Maranata, Maranata, eu quero estar ao teu lado, Jesus. Eu quero estar na tua presença. Vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. O nascido de novo tem esse desejo. O Paulo disse que ele preferia morrer para estar com Jesus. Mas por amor aos irmãos, ele ainda ficava para cooperar, para colaborar com Deus na edificação do corpo de Cristo. E então nós precisamos responder a terceira pergunta: como nascer de novo? Porque foi isso. Foi essa a questão de Nicodemos. Como pode ser? Poderia um homem velho, e ali ele denuncia a sua faixa etária, poderia um homem velho nascer de novo, entrar no útero da sua mãe e nascer de novo? Como nascer de novo? Eu não quero aqui dar uma fórmula, entenda bem. Às vezes a gente vê umas coisas assim, 7 passos para não sei o quê, 4 passos para obter resposta de oração, e eu creio que o reino de Deus não funciona assim. Se funcionasse assim, muita coisa já teria sido resolvida. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Mas o texto nos dá alguns indicativos de como nascer de novo. E a primeira característica de como nós podemos nascer de novo está no verso 5, quando nós somos regenerados pela água. E a água é o próprio Jesus, Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida, é Ele que sacia a nossa alma, é Ele que sacia o nosso interior. Como nascer de novo? Nós precisamos ser regenerados pela água. Conquanto Jesus é a água da vida, também a palavra de Deus simboliza essa água. E o Paulo, ele disse assim em Efésios 5, versículo de número 26, que Jesus, ele purificou e santificou a igreja pela lavagem da água, pela sua palavra. Ou seja, Jesus é a palavra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é muito sério. Por favor, guarda isso que eu vou te dizer. Porque às vezes nós vemos algumas pessoas fracas na fé, débeis na fé, meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Com leite vos criei, porque vocês não suportariam algo mais forte, disse Paulo para a igreja dos corintianos. Guarda bem o que eu vou te falar agora. Não existe novo nascimento, não existe crescimento espiritual que não passe pelo conhecimento, pela intimidade com a palavra de Deus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser professor de escola bíblica, você não precisa ser alguém muito entendido, você não precisa ser um rabi, você não precisa ser um dos principais da sinagoga, mas há uma necessidade de se conhecer a palavra de Deus, porque o novo nascimento, ele passa pela lavagem da água. A água simboliza a palavra de Deus. Jesus disse assim para a samaritana no capítulo 4: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber da água, beber da palavra, aquele que beber da fonte, nunca mais terá sede. Irmãos, eu não me conformo. Tem gente que gosta de ser leitãozinho. Depois de um dia cansativo, suado de trabalho, ele faz como falavam os meus avós para mim e para o meu irmão. Menino, vai lavar os pés para dormir. Já viu essa expressão dos antigos? Menino, vai lavar os pés para dormir. Mas por que só os pés? Tem que lavar o corpo inteiro.
Não é só os pés. Eu não me conformo com gente que consegue dormir sujo. Eu não me conformo com gente que gosta de dormir emporcalhado, suado. E se for casado, pior ainda. Se eu sou o outro que está do lado, eu empurro para fora da cama. Ah, vai se converter ao chuveiro, irmão. Que delícia chegar depois de um dia de trabalho cansativo, suado, ligar o chuveiro e tomar aquele banho gostoso. É assim que a palavra de Deus faz com a gente. A palavra de Deus, ela é a água. A palavra de Deus, ela limpa, ela tira as impurezas, ela remove aquilo que não deve ficar em nós. A palavra de Deus, ela refresca, ela traz um refrigério, ela sacia a sede espiritual que nós temos. É urgente nós bebermos da água, da palavra, nós precisamos beber dessa fonte todos os dias, porque dessa fonte jorra a vida, e jorra a vida para a vida eterna. Nós precisamos da palavra de Deus constantemente, todos os dias. Não precisa ser teólogo, mas eu tenho que meditar, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo ministrando ao meu coração. E é a água, é a palavra que remove a sujeira do pecado, é a palavra que remove as impurezas, é a palavra que refrigera a minha alma, é a palavra que me vivifica, é a palavra que me dá uma nova vida, porque ela é a semente de Deus. Mas também, para nascer de novo, nós precisamos ser regenerados pelo Espírito. O verso de número 5 diz isso. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o verso de número 8, Jesus ainda diz assim: que o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós não sabemos de onde o vento vem. Nós não sabemos como se forma o vento. Embora tem gente que quer estocar vento, né? Fala sério, hein? Nós não sabemos de onde o vento se forma, de onde ele vem, não sabemos a direção que ele vai tomar. É um mistério. Assim é o novo nascimento, aquele que é nascido de Deus. É um mistério. Eu não sei como acontece isso. Eu não sei como Deus opera o novo nascimento. Eu não sei como é realizado no interior da pessoa esse processo do novo nascimento, essa gestação de um ser que vai sair do útero divino para a vida espiritual e para a vida eterna. Eu não sei como funciona isso. É um mistério, mas eu sei que é assim que funciona. É assim que Deus realiza. Eu não sei como aquele sêmen que foi fecundado no útero da mulher, ele vai se desenvolver. Mas eu sei que ele vai se desenvolver. E quando nasce crianças irresistíveis, como o Anthony, como o Tiaguinho, como a Laurinha, como a Catarina, como outros tantos que tem aqui que dá vontade de apertar a bochecha. É assim que acontece o novo nascimento, é mistério. Só que tem o seguinte, Jesus disse assim, que ouve-se a sua voz. Isso significa que o novo nascimento, apesar de ser um mistério, ele é perceptível, ele é detectável, ele é discernível. Entende-se quando uma pessoa nasce de novo. E como eu posso perceber que uma pessoa nasce de novo? Muito simples. Gálatas capítulo 5, versos números 22 e 23, diz assim que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai, mas o nascido de Deus é percebido, é discernido pelos que também são nascidos de Deus.
Nós precisamos nascer da água, deixar que a água nos purifique, nos lave, sacia a nossa sede, a sede que nós temos de Deus. Mas nós precisamos também nascer do Espírito. Isso me faz lembrar Ezequiel, capítulo de número 37. O Senhor chegou para o profeta e disse assim: Ezequiel, o que você está vendo? E o Ezequiel disse assim: Senhor, estou vendo um vale cheio de ossos secos. E o Senhor então diz assim ao profeta: poderão viver esses ossos? E o Ezequiel, meio que constrangido, meio que sem saber o que dizer para o Senhor, disse assim: Senhor, isso aí é contigo. Isso é o Senhor que sabe, eu não sei. Isso é da tua competência. Não está na minha esfera isso. E o Senhor então diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E o Ezequiel, ele profetiza. E enquanto o Ezequiel profetiza, diz o texto no capítulo 37, que os ossos começam a se ajuntar com os seus pares, e começam então a nascer tendões, nervos, carnes, músculos, pele, e aqueles monte de ossos secos se transforma num exército de corpo. Mas de corpo sem vida. Ezequiel profetiza. Os ossos se juntam. Nasce carne. Nasce tendão. Nasce pele. Mas é um corpo inanimado. E o que isso quer dizer para a gente? E existem, eu não quero crer que existem muitos, porque muitos é palavra de efeito de pregador. Mas eu quero crer que são poucos, em nome de Jesus. Eu quero crer que são poucos, o mínimo. Existem pessoas que estão como no vale de ossos secos. São somente um corpo, mas um corpo sem vida. Estão na igreja, mas não têm a vida do Espírito. Estão há pouco tempo, ou estão há muito tempo, independente do tempo. Existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não receberam a vida do Espírito, a vida que vem do Espírito. E então o Senhor diz assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza para que o fôlego de vida venha sobre esse corpo, sobre esse monte de ossos secos, inanimados, sem vida. A vida sem o Espírito não tem vida. Quando nós não temos o sopro do Espírito Santo, quando nós não nascemos da água, quando nós não nascemos do Espírito, somos só um corpo inanimado. Nós não temos vida espiritual. Então o Senhor diz assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza Ezequiel. E então Ezequiel ele profetiza. E Ezequiel ele diz assim: ó fôlego de vida, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, fôlego de vida. E quando Ezequiel ele profetiza para que o fôlego de vida viesse sobre aqueles corpos inanimados, o fôlego de vida vem. E aquele corpo, então, aqueles corpos se levantam como um grande exército. O que isso significa, irmãos? Às vezes as nossas igrejas estão como um monte, como um vale de ossos secos, mas quando vem o Espírito, quando vem a vida do Espírito, quando o Espírito sopra em nós, quando o sopro do Espírito vem sobre a igreja, ele remove as cinzas, ele traz vida, ele traz poder, ele traz autoridade, ele traz um novo nascimento, ele regenera, ele faz coisas maravilhosas na vida daqueles que são nascidos de novo. Nós precisamos do sopro do Espírito. Ô Espírito Santo, sopra nessa manhã, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre mim, sopra sobre nós, sopra sobre a tua igreja, Espírito Santo. Tira todas as cinzas, sopra, Espírito Santo, fôlego de vida, sopra vida na nossa vida, Espírito Santo. Nós não queremos sair daqui nessa manhã da mesma forma, nós queremos sair renovados. Sopra, Espírito.
Sopra, Espírito Santo. A Esther gosta de cantar uma música da banda Gerd, que diz a esse respeito: sopra, Espírito, trazendo vida, sarando as feridas. Cura, Senhor. Ah, amados, o meu desejo é que o vento do Espírito venha sobre a minha vida e venha para a sua vida, tirando toda a cinza, curando todas as feridas, renovando o nosso interior. Quanto tempo nós não somos renovados? Quanto tempo nós não temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Quanto tempo faz que nós somos corpos inanimados, sem vidas, secos, sem a presença do Espírito, sem a manifestação? Mas em nome de Jesus eu creio que Ele está ministrando a tua alma, a nossa alma, e Ele vai soprar nesta manhã, tirando as cinzas, curando as feridas, renovando a nossa alma, trazendo a vida de Deus para a nossa vida, porque não é possível continuar do mesmo jeito. Não é possível. Ah, Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito Santo. Para encerrar, o que é nascer de novo? Como nascer de novo? Os versos 14 e 15 nos dizem: olhando pela fé para o Cristo crucificado. Olhando pela fé para o Cristo crucificado. Jesus diz assim para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Como nós nascemos de novo? Quando nós olhamos para o Cristo crucificado. Jesus usou o texto mais improvável para explicar para Nicodemos o que era o novo nascimento. Fala sério. Jesus levou Nicodemos lá para Números capítulo 21, quando Moisés faz a serpente e coloca ela numa haste. O cara estava querendo saber como nascia de novo e Jesus vem com um papo de serpente, de cobra. É ilógico. Tem sentido um negócio desse. Mas tem sentido. Eu vou situar você do que estava acontecendo. Números capítulo 21, dos versos 4 ao 9. O texto nos diz que o povo estava revoltado com Moisés. O pessoal estava querendo impeachment de Moisés. Moisés tinha prometido picanha na campanha, depois veio com os papos de abóbora. Ah não, esse é outro cara, desculpa. Perdão, esse é outro cara. A galera estava querendo impeachment do Moisés. E então Deus ouve aquela situação, percebe aquela situação. Eles estavam se levantando contra o escolhido de Deus, ao líder de Deus, ao ungido do Senhor. Então presta atenção, toma cuidado. Toma cuidado em mexer com quem é escolhido de Deus. Eu sei que todos nós somos escolhidos de Deus. Não estou pregando sabor de mel aqui não. Mas nós temos que ter cuidado para mexer com um homem de Deus. Nós temos que honrar um homem de Deus. Nós temos que honrar uma mulher de Deus. Nós temos que honrar uma pessoa que foi levantada por Deus para liderar esse povo. Nós temos que honrar esses homens, esse homem e essa mulher de Deus. Cuidado. E então diz o texto que o Senhor enviou serpentes, e as serpentes começaram a picar, a morder todo o povo de Israel. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, adolescentes, e todos iam morrendo. E então o Senhor mesmo providenciou a cura para aquela maldição. E o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta ela numa haste. E o Moisés então obedece à voz do Senhor, e faz a serpente de bronze e levanta aquela serpente numa haste. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, presta atenção no que eu vou te falar. Assim como as pessoas que olhavam, porque a ordem foi, aqueles que forem picados e olharem para a serpente serão curados e não morrerão. Nicodemos, eu estou querendo te fazer entender o seguinte, você não entendeu ainda.
Você precisa compreender isso. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, e aqueles que eram picados, quando olhavam para ela, não morriam, eram curados, eram sarados, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e ele foi levantado. O nosso Senhor foi levantado numa cruz do Calvário, e hoje nós só temos vida, porque ele foi crucificado e disse assim: está consumado, está feito, está resolvido. Quem olha para Jesus não morre mais, mas parte da vida para a vida eterna, parte da morte para a vida eterna. Nós precisamos olhar para o Cristo crucificado, nós precisamos olhar para o Cristo que foi levantado na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque aquela serpente simbolizava Jesus. O que tem no jaleco dos médicos? Tem algum médico aqui? Doutora Andréia, você usa jaleco? Ninguém? Uma cobra. Porque da cobra se faz o antídoto, o remédio para o veneno. E o que isso significa? Que nós temos que olhar para o Cristo crucificado, para o Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos curados, pelas suas pisaduras fomos libertos, pelas suas pisaduras nós fomos salvos, com destino à glória, com destino ao céu, com destino à nova Jerusalém, com destino a um novo mundo, a uma nova terra onde habitará a justiça e a paz para sempre. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que o veneno do pecado foi anulado pelo sangue de Jesus Cristo. O veneno do pecado foi anulado pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Ele mesmo providenciou o antídoto. E agora a pergunta que não quer calar para mim encerrar, porque eu já preguei demais. Já tem gente dizendo amém, chega por hoje. A pergunta que não quer calar: e Nicodemos nasceu de novo? Eu creio que sim. Será que Nicodemos experimentou um novo nascimento? Eu creio que sim. Eu não posso afirmar, mas eu creio, eu acho, é achômetro. Eu acho que sim. Por que eu digo isso? Porque, considerando as suas atitudes posteriores ao encontro com Jesus, no capítulo de número 7, nos versos 50 e 51, o Nicodemos, ele se posiciona a favor de Jesus, defendendo o Senhor dos seus colegas de ministério, os fariseus. Ora, isso é uma prova, talvez seja uma prova, um indício de que Nicodemos se converteu. E ainda no capítulo de número 19, versos 39 e 40, Nicodemos e José de Arimateia foram buscar o corpo do Cristo crucificado no Calvário e trouxeram até o sepulcro. O Nicodemos lembrou do que Jesus tinha falado. O Nicodemos lembrou: importa que o Filho do Homem também seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente. Importa que o homem, Filho do Homem, seja levantado. E o Nicodemos foi junto com José de Arimateia buscar o corpo do Cristo crucificado. Colocaram no sepulcro. Passou-se a sexta-feira, passou-se o sábado, mas no domingo ele ressuscitou, ele ressurgiu, ele veio à vida novamente. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, irmãos. É domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição, é domingo de novo nascimento, é domingo de regeneração em nome de Jesus. E eu não vou fazer o apelo aqui porque eu não tenho mais tempo, e eu não vou aproveitar o calor da emoção, porque essa é uma decisão que tem que ser feita consciente. Mas se você deseja mudar de vida,
Se você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, para ter vida eterna e vida com abundância, depois do culto, depois da celebração da ceia, me procure o pastor Neri, que nós teremos uma imensa alegria de orar pela tua vida e te explicar algumas coisas. Eu não sei se tem alguém aqui assim, e não vou fazer um apelo agora, porque não é a minha característica. Mas depois do culto, quando abaixar a poeira, o calor da emoção, então você nos procure conscientemente, em nome de Jesus. Pastor Neri, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, uma boa semana. Vamos celebrar a ceia agora. Um abraço.